Que a paz e a graça divina acompanhem cada pessoa que ouve este áudio, trazendo uma bênção especial e proteção para o seu dia e para toda a sua semana. Imagina por um instante, estar sentado à mesa, olhando nos olhos de alguém que conhece os seus segredos mais profundos, a pessoa a quem se confiou a própria vida. E aí, num estalo terrível, perceber que essa mesma pessoa está ativamente orquestrando a sua destruição. Nossa, é um cenário assustador e muito real, né? Muito real. Então, hoje nós vamos dissecar essa anatomia da traição absoluta nesta nossa imersão. É um tema que toca na parte mais vulnerável da experiência humana, porque a gente vai mergulhar fundo no Salmo 55. Exatamente. E para guiar essa nossa investigação hoje, a gente está se baseando em materiais bem detalhados. Nós temos o texto e as notas da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, ANA, além dos comentários e das percepções muito aguçadas do estudioso bíblico Allen P. Ross. Isso. E a nossa missão aqui não é fazer aquela leitura superficial, sabe? A gente quer entender os mecanismos do impacto psicológico da decepção na mente e, principalmente, descobrir como a engenharia da fé consegue transformar um desespero paralisante em uma confiança inabalável. Olha, confesso que é um terreno fascinante, mas bem árduo de atravessar. Porque o material do Ross e as notas da Bíblia deixam muito claro que o Salmo 55 não é uma daquelas leituras leves e reconfortantes para se fazer logo de manhã, antes de sair de casa. Ah, com certeza não é. É um texto super denso. Ele exige que a gente encare o abismo junto com o autor. A carga emocional inicial é tão forte que dá quase para sentir a respiração ofegante de Davi através das páginas, sabe? Dá mesmo. Lendo os primeiros 8 versículos me parece quase um quadro clínico, porque o Davi não está só passando por um momento de tristeza ou um estresse no trabalho. Ele descreve uma crise severa que atinge o físico. Sim, o corpo dele responde de forma agressiva. Pois é, ele diz algo como: "O meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim." Qualquer profissional de saúde mental lendo isso hoje diagnosticaria um ataque de pânico gravíssimo na hora. Sem dúvida. O corpo dele está entrando em colapso total por causa desse terror psicológico. E aí a gente chega naquela metáfora famosíssima, aquela onde ele diz: "Quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso." Nossa, sim. Fugiria para longe e ficaria no deserto. Exato. E o interessante dessa metáfora da pomba é o que ela revela sobre o estado mental do Davi. O comentário do Ross destaca muito a sinceridade nua e crua dessa oração. Como assim? É que o Davi não tenta manter uma pose de guerreiro ou de um rei inabalável diante de Deus, sabe? A pomba não é uma águia. Não é um predador que vai lutar e rasgar o inimigo. É um símbolo de vulnerabilidade extrema e de uma agilidade evasiva. Verdade, o instinto básico dele não é o combate, é a fuga, pura e simples. Ele quer literalmente desaparecer daquele ambiente hostil. Isso. E as notas de estudo trazem um detalhe linguístico que, para mim, é o grande segredo dessa passagem. O texto original usa um termo hebraico muito específico. A palavra é mipla, alet. Ah, eu vi isso no material. Mas como a gente entende esse termo na prática? Porque fugir para o deserto parece só trocar um problema por outro, né? O deserto não é bem um lugar seguro. Excelente ponto. O termo mipet é traduzido normalmente como lugar de escape ou abrigo. Mas a genialidade estrutural do texto, segundo os estudiosos, é que essa palavra aparece única e exclusivamente aqui, em todo o Antigo Testamento. Sério? Só no Salmo 55? Só que não é um acidente. A raridade da palavra espelha a singularidade do pânico dele. Ele não está procurando um esconderijo geográfico comum ou uma caverna qualquer. Ele está clamando por um refúgio absoluto, um isolamento total contra uma tempestade que ameaça desintegrar a vida dele. Caramba, isso é muito profundo. Sabe, lendo essa parte da fuga, eu lembrei daquele reflexo biológico clássico de luta ou fuga, o famoso fight or flight. Quando a mente percebe uma ameaça letal, ela desliga o raciocínio lógico e simplesmente grita para as pernas correrem. Exatamente isso, é totalmente instintivo. E
trazendo para a nossa realidade de hoje, é aquela vontade súbita de deletar todas as redes sociais, mudar de nome, jogar o celular no rio e ir morar numa cabana isolada. Aquela hora em que a pressão desmorona sobre a gente no trabalho ou na vida. Quem nunca teve essa vontade, não é verdade? Pois é. Só que no caso do Davi, a ameaça era a ponta de uma espada real. O que levanta uma questão estrutural da narrativa, porque a fuga é impossível. O deserto é inóspito, mas ficar na cidade também é uma sentença de morte. Porque, como os versículos seguintes mostram, o perigo não está do lado de fora dos muros. Precisamente. E é aqui que a narrativa dá uma guinada e puxa a gente para o verdadeiro núcleo da dor. A anatomia da traição começa a ser desenhada nos versículos 9 a 15 e depois ela é retomada no 20 e 21. É uma mudança de tom bem brusca. Muito. Primeiro tem a constatação do ambiente. A cidade, que o contexto histórico sugere fortemente ser Jerusalém, está tomada por uma milícia de corrupção. O Davi descreve que a violência e a maldade patrulham as muralhas dia e noite. Basicamente, o colapso do tecido social, né? A opressão e o engano estão ali escancarados nas praças públicas. Exato. Mas a tragédia real não é o caos social em si. Não. O que quebra o Davi não é a cidade em chamas. É o rosto de quem está acendendo fogo. O versículo 12 é talvez um dos mais tristes de toda a literatura antiga. Com certeza, é de partir o coração. Ele diz, não é um inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Porque, cá entre nós, a gente cria cascas e escudos contra os nossos inimigos. O ser humano tem uma defesa natural contra a hostilidade declarada. A gente meio que espera o ataque de quem não gosta da gente. Sim, você já fica em guarda. Mas a frase seguinte destrói qualquer escudo. Ele diz, mas é você, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. O golpe letal vem exatamente de onde não se espera defesa nenhuma. E o comentário do Allen P. Ross lança uma luz histórica que transforma totalmente a nossa leitura desse salmo. E qual é essa luz histórica? Embora o texto seja uma poesia universal, a especulação histórica mais sólida aponta para um personagem bem específico. Um homem chamado Aitofel. Opa! Vamos aprofundar nisso, porque a figura do Aitofel muda completamente o peso desse texto. Como era exatamente a relação dele com o Davi? Olha, o Aitofel não era apenas um amigo próximo. Ele era o conselheiro estratégico supremo do Davi. A Bíblia relata lá em 2 Samuel, no capítulo 15, a rebelião de Absalão. E Absalão, para quem não lembra, era o próprio filho de Davi. Que conspirou para usurpar o trono do próprio pai. Um absurdo. Sim, imagina a dor disso. E no meio dessa dor inimaginável de ter um filho querendo te matar para tomar o poder, o Davi recebe a pior notícia possível. Que o Aitofel tinha desertado. Exatamente. O Aitofel, a mente mais brilhante do reino, o homem cujos conselhos eram considerados quase como oráculos divinos, tinha se unido à rebelião do Absalão. Foi ele quem planejou a estratégia militar para tentar aniquilar o Davi o mais rápido possível. É um nível de dor que a mente humana tem até dificuldade de processar, sabe? O seu filho quer o seu sangue e o seu melhor conselheiro desenha um mapa para ele conseguir isso. A traição só tem esse poder destrutivo porque ela exige uma entrega prévia e total das chaves da nossa vulnerabilidade. Sem isso, não existe traição de verdade. Isso. O texto diz que eles iam juntos com a multidão à casa de Deus, ou seja, eles compartilhavam a adoração, dividiam a espiritualidade. Como é que alguém sobrevive a um ataque que vem de quem dividiu o banco do templo? É devastador. Demais. E isso me leva ao conceito de dissonância cognitiva que fica muito evidente lá nos versículos 20 e 21. O texto fala que as palavras desse traidor eram mais macias que a manteiga. Porém, no coração havia guerra. Suas palavras eram mais suaves que o azeite, mas eram de fato espadas afiadas. Dissonância cognitiva é o termo perfeito para explicar esse colapso. O cérebro humano meio que entra em pane, né? Totalmente. Entra em pane quando a realidade observada entra em contradição absoluta com a realidade oculta que se revela de uma hora para outra. O tato sentia a manteiga, os ouvidos ouviam azeite suave. Mas a realidade invisível era uma espada desembaiada. Que imagem forte. É.
E quando Davi descobre a verdade, ele não consegue reconciliar a imagem do homem que adorava a Deus do lado dele com a imagem do estrategista que planeja a morte dele. Essa quebra brutal de realidade é o que gera aquele tremor e horror paralisantes dos primeiros versículos. O chão simplesmente desaparece. Mas espera aí, isso nos leva a uma parte bem controversa do Salmo, e eu quero dar uma pressionada nessa ideia. Lá no versículo 9, antes dessa descrição das espadas e da manteiga, o Davi faz o que os teólogos chamam de oração imprecatória. As famosas orações imprecatórias. É um ponto bem delicado. Bem delicado. Ele diz, sem meias palavras, destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos. Sendo muito franca, isso soa como uma vingança terceirizada. Ele não tá, basicamente usando Deus como um matador de aluguel. Essa é uma provocação excelente e absolutamente necessária de se fazer. Porque como a gente concilia um pedido de destruição com a busca por justiça divina, que supostamente deveria ser moral e pura? É muito fácil lermos essas orações imprecatórias, que são justamente esses pedidos bíblicos onde o autor clama pelo julgamento e ruína dos inimigos, como se fossem meros acessos de raiva mesquinha. Mas a Bíblia de Estudo NAA faz uma conexão fenomenal aqui. Qual conexão? Quando Davi pede para confundir os conselhos deles, a palavra hebraica para confundir ali ou dividir as suas línguas é um eco direto de Gênesis 11, o episódio da Torre de Babel. A torre onde a humanidade arrogante tentou se unir para construir o império independente de Deus. Exato. Em Babel, Deus confundiu as línguas para desmantelar um projeto estrutural de arrogância e maldade. Então, quando Davi faz esse pedido, ele não está dizendo, Senhor, o Aitófel me magoou, então quebra a perna dele por vingança pessoal. Entendi. Ele está pensando macro. Sim. O que ele está clamando é pelo desmantelamento da estrutura do mal. Ele está pedindo para Deus entrar no meio dessa conspiração, entrar nessa aliança firmada sobre traição e mentiras e embaralhar a comunicação deles. Ele quer que Deus impeça essa máquina de opressão de ter sucesso. Então a natureza do pedido muda completamente de figura. Não é um desejo mesquinho de ver o outro sofrer pelo prazer do troco. É um clamor por proteção sistêmica e moral. Ele está basicamente abdicando de fazer justiça com as próprias mãos. Perfeitamente colocado. Se fosse puramente vingança pessoal, com o poder que ele tinha, mesmo fugindo, ele poderia ter organizado assassinatos. Com certeza, ele era um rei com experiência militar. Mas ele se recusa a ser o juiz. Ele transfere todo o processo penal para a corte celestial. E é exatamente essa transferência que marca a grande transição do Salmo. Diante do colapso da confiança humana, desse beco sem saída, onde ele não pode fugir para o deserto e não pode voltar para a cidade, sobra apenas a constatação inabalável de quem Deus é. A neblina do pânico começa a se dissipar ali pelos versículos 16 a 19, né? Ele estabelece uma resolução bem firme. Ele diz, eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. E aí ele instaura uma disciplina de oração. Ele fala que à tarde, pela manhã e ao meio-dia, fará as queixas e lamentará. E que Deus ouvirá a voz dele. Essa rotina de tarde, manhã e meio-dia é muito reveladora. Porque não é um clamor desesperado de uma única vez que resolve magicamente o problema. A ansiedade e a dor da traição são muito cíclicas. Elas sempre voltam. Voltam como ondas, não é? Exatamente. Você acorda e lembra do que aconteceu, almoça e sente aquele nó no estômago de novo, vai dormir e o pensamento acelera no escuro. Então o Davi cria um ritmo constante de resposta. Toda vez que a dor bate, ele redireciona ela para cima. Um redirecionamento contínuo da dor. Isso. E tudo culmina no famoso versículo 22. Lance os seus cuidados sobre o Senhor, e ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. E aqui, eu queria fugir daquela metáfora meio clichê de entregar uma mochila pesada para Deus. Ah, é? E qual metáfora você prefere usar para isso? Porque o que o Davi está descrevendo não é só carregar um peso temporário nas costas, mas o risco de um desabamento inteiro. Para mim, soa muito mais parecido com engenharia estrutural. Como assim? Engenharia estrutural. Desenvolve essa ideia. Pensa em uma parede de sustentação de um prédio.
aquelas famosas load-bearing walls. A mente e o coração humano são como paredes de alvenaria simples. Elas servem para separar ambientes, para criar intimidade, mas elas não foram projetadas pela engenharia divina para suportar o peso esmagador da traição absoluta e da injustiça sistêmica. Interessante, faz muito sentido. Se você coloca toneladas de concreto sobre uma parede de tijolo comum, ela vai rachar e vai colapsar. Então, o que o versículo 22 propõe é uma transferência de carga estrutural. O prédio todo precisa ser sustentado de outra forma. Exato. É como se Deus estivesse dizendo: você não é a parede de sustentação para esse nível de maldade. Transfira a carga do prédio para a fundação verdadeira, antes que a sua estrutura emocional se quebre por completo. A sustentação pertence a Ele. Essa analogia é brilhante, porque a âncora de todo esse salmo é exatamente a diferença do material de construção entre o humano e o divino. O versículo 19 faz esse contraste ao destacar que Deus preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma. E a palavra-chave aí é justamente mudança, né? Sem dúvida, a mudança é o cerne do trauma. O amigo íntimo do Davi mudou, a relação apodreceu. O conselheiro de confiança virou um traidor. As palavras que eram manteiga viraram espadas afiadas. A fundação humana é totalmente instável. É pura areia movediça. Mas o soberano do universo não sofre oscilações. Ele não muda de lado, não faz complôs. Ele absorve a carga da nossa ansiedade justamente porque a fundação dele é inabalável. Uau! E essa transferência de carga é algo tão central que reverbera séculos depois, lá no Novo Testamento. O material de estudo aponta uma ponte direta com as cartas de Pedro, não é isso? Sim, é um paralelo belíssimo. A Septuaginta, que é a antiga tradução grega do Antigo Testamento, traduz esse ato de lançar os cuidados no Salmo 55, como lançar as ansiedades. E onde o apóstolo Pedro entra nisso? Muito tempo depois, Pedro estava escrevendo para cristãos que enfrentavam perseguições brutais e traições terríveis na sociedade da época. E ele resgata exatamente esse princípio lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Ele os instrui dizendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O princípio simplesmente não envelhece. A dor é a mesma. E a solução é a mesma. A mentira e a maldade, como o próprio Salmo conclui depois, têm um prazo de validade rígido. Aqueles homens fraudulentos enfrentarão a justiça divina. Mas a postura do justo não é do vingador. É a postura de quem confia, né? Isso. É a do homem que diz a frase final do Salmo: eu, todavia, confiarei em ti. O que, no fim das contas, nos mostra que a salvação do pânico não estava em criar asas para fugir para o deserto como uma pomba. Estava em ancorar a mente na realidade de Deus. A perspectiva muda completamente. E devolve a clareza. Você percebe que não precisa carregar o mundo ou solucionar a maldade humana sozinho. A justiça divina trabalha no seu próprio tempo enquanto cuida daquele que foi ferido. É uma jornada emocional imensa, de verdade. Mas antes de concluirmos esta análise de hoje, há uma reflexão final e bem provocativa que precisa ser feita. E ela inverte totalmente o nosso ângulo de visão. É aquela hora que a gente olha para o próprio espelho. Exatamente. Porque é instintivo, ao ler o Salmo 55, a gente se identificar imediatamente com o Davi. A gente sempre lê o texto calçando os sapatos da vítima, lembrando de quem nos feriu, das injustiças que a gente sofreu. É o mais fácil a se fazer. Mas e se a gente virar o espelho? O quão honestos nós somos sobre a possibilidade de, em algum momento da vida, ocuparmos o papel do Ahitófel na vida de outra pessoa? Nossa, é um choque de realidade. Pois é. Quantas vezes, nos corredores da vida, do trabalho, até das nossas relações pessoais em casa, as nossas palavras são suaves como azeite, mas a gente está abrigando ressentimento, fofoca e conflitos silenciosos no coração. O desafio definitivo deste salmo não é só fornecer ferramentas para sobreviver à traição dos outros. Ele é um alerta, né? Um alerta muito severo para garantir que a nossa própria lealdade e a nossa adoração sejam íntegras de verdade, de dentro para fora.
O chamado é para que nunca sejamos nós aquela pessoa que senta ao lado na casa de Deus com segundas intenções. Essa é, sem dúvida nenhuma, a aplicação mais cortante desse texto. Ela exige que a nossa integridade seja avaliada não pela régua elástica do nosso próprio ego, mas pela transparência diante daquele Deus que tudo vê. Perfeito. É exatamente esse o ponto de reflexão que a gente leva daqui em diante. Bom, chegamos ao fim da nossa imersão profunda de hoje nas camadas do Salmo 55. Foi um papo excelente e muito necessário. Com certeza. Mas a experiência não termina aqui. O áudio vai continuar agora com um lindíssimo louvor que foi inspirado e construído baseando-se justamente nos temas deste salmo que a gente acabou de estudar. Que maravilha! Então, fica aqui o nosso convite carinhoso para que cada pessoa que nos ouve continue em comunhão e em devoção a Deus após este estudo, ouvindo e meditando profundamente com este louvor. Que a paz esteja com quem nos acompanhou até aqui e até o nosso próximo encontro nas Escrituras. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo na minha queixa e ando perturbado por causa do grito do inimigo. O meu coração estremece no meu peito e os terrores da morte caem sobre mim. Temor e tremor me sobrevêm e o horror me domina. Na vida do cristão, a dor mais aguda não vem do mundo lá fora. Vem de dentro de casa, de quem a gente ama e chora. Então eu disse, quem me dera ter asas como de pomba. Voaria e acharia descanso, fugiria para longe, ficaria no deserto. A vontade de abandonar tudo, a igreja, os irmãos, a vocação, quando a decepção machuca o fundo do coração. Eu me apressaria em buscar refúgio, longe da ventania e da tempestade que me alcançou. Com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se fosse eu, suportaria. Não é o que me odeia que se exalta contra mim. Se fosse dele, eu me esconderia. Mas é você, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos na casa de Deus, lado a lado, em doce comunhão. A dor do fogo amigo rasga a alma do cristão, mas lembre que o próprio Cristo conheceu o beijo da traição. A boca dele era mais macia que a manteiga, mas no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, porém eram espadas desembainhadas. A falsidade sorria abraçando enquanto fere pelas costas. E o justo fica no chão sem entender, buscando respostas. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia minha voz ele ouvirá. O que farei com a minha dor?
justiça não está nas minhas mãos, pertence ao Rei dos Reis. Eu não fujo para o deserto, eu me escondo nas suas leis. Entregue as suas preocupações ao Senhor E Ele o sustentará. Entregue as suas preocupações ao Senhor E Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. O traidor fica no caminho, mas o teu futuro está guardado. Perdoa quem te feriu e lança o teu fardo no altar. O Deus que cura os quebrantados não vai te abandonar. Ele te sustentará.